Comecei a gravar aqui. Então vamos lá. Essa aula nossa, então, como eu já disse, vai ser uma aula de exercícios, tá bom? Os exercícios que eu trouxe, se eu não me engano, os 3 primeiros, eu acho que eu peguei 5 questões do Enem. Os 3 primeiros são do Enem do ano passado, tá? Do banco de questões do ano passado. E os outros 2 são de um ano para trás. Então, os 3 primeiros são de 2020 e os outros de 2019. Então, é tudo bem recente, tá bom? Não vai achar, nossa, o cara pegou questão de 1784. Não, é do ano passado. Então, é bom ficar esperto porque dá pra ver como é que cai nele. E é sempre mais ou menos do mesmo jeito, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício devagar de cada vez. Então, primeiro, antes da gente começar, alguma dúvida do que eu falei? Vocês querem falar alguma coisa? Acrescentar algo? Não? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro exercício. Ótimo, chegou mais um aluno. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro exercício, Enem do ano passado. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares. São capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Tá bom? Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Então, típico do Enem, eles trazem um textinho antes, informativo, tá bom? E daí traz a pergunta. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, o efeito fotoelétrico, de forma simplificada, é a. Aí ele dá as opções, certo? Então ele dá aqui a absorção de fóton e emissão de elétrons, absorção de elétrons e emissão de fótons, emissão de fótons e absorção de elétrons, absorção e emissão de elétrons e absorção e a emissão de fótons. Tá certo? Bom, então vamos lá. Alguém gostaria de tentar responder? Letra A, por que A? Acho sempre bom justificar. Fóton da luz. Os dois estão sincronizados. Tá. E vai gerar energia. Ok. Alguém discorda disso? Porque libera elétron. Ótimo. Alguém tem outra opinião? Alguém discorda que seja A? Gêmeos. Bom. Nenhuma, então. Discordância. Ótimo. Vocês dois acertaram. E é realmente a alternativa A. Então ele vai absorver fótons e vai emitir elétrons. Para quem não sabe, esses painéis solares, eu até trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Para quem não se lembra desse filme, ele é um pouquinho antigo. Eu lembro que era mais ou menos quando eu era criança, mais ou menos. Não sei ao certo a data. Mas é um filme muito conhecido e é um filme muito lindo. E quem não assistiu, eu sugiro que assista, que é o filme do Wall-E. Que é esse robozinho aqui, que é o nosso principal, que é o Wall-E. E a Eva, que é esse outro robozinho aqui. Então tá, mas o que esse filme tem a ver com as nossas células fotovoltaicas? Bom, o Wall-E, que é esse robozinho, eu não vou dar spoiler do filme, tá? Pra quem não assistiu. Mas, basicamente, o filme se passa em um ano distante, onde a Terra não é mais habitada por seres humanos, e simplesmente tem lixo aqui na Terra, tá certo? Então, a gente basicamente destruiu o nosso planeta e sobra só lixo. E o Wall-E é um dos vários robozinhos
exatamente iguais a eles, que são feitos para recolher esse lixo e comprimir esse lixo e, enfim, adubar. Então eles plantam e adubam todo o lixo. Mas para isso, como os humanos não habitam mais a Terra, eles precisam de uma certa bateria. E a bateria que eles usam é exatamente o Sol. O Wall-E, ele tem essas placas fotovoltaicas instaladas nele, que quando ele precisa carregar, ele simplesmente vai até um lugar alto, onde tem uma alta incidência de luz solar, e abre os painéis solares dele. Então ele começa a carregar a energia dele. Tá certo? Então tá. Então é exatamente isso que acontece. Aqui eu trouxe algumas outras imagens. Isso aqui é na vida real. Elas são grandes normalmente, né? São várias placas. Dá para vocês instalarem na casa, assim, também, para gerar energia solar na casa de vocês. Teria que comprar essas placas junto de um gerador. Então você liga no poste de energia e acaba que o sol, né? Então tá. Então vamos lá explicar como é que funciona uma placa dessa. Então o sol vai bater nessas placas, né? Aqui. E o sol, ele libera partículas de luz, que são conhecidas como fótons. Então o fóton é uma partícula de luz. Tá certo? Então, por exemplo, na química, quando temos as camadas eletrônicas e tem um elétron aqui, se ele passa de uma região para outra, certo? Ele vai perder energia, porque ele está afastando do núcleo. A tendência dele é sempre aproximar do núcleo. Lembrando que um elétron é negativo. Então, um elétron negativo e o núcleo é positivo. Tá? Então, a tendência dele é ser atraído pelo núcleo. Se ele está se afastando, ele está perdendo energia. Ele está tendo que gastar energia para sair. Tá bom? E essa energia liberada, ela é liberada como fótons, tá bom? Ela é liberada como luz. Por isso que quando você pega, por exemplo, alguns sais e coloca no fogo, você vê que o fogo muda de cor. Tá? Eu não trouxe aqui imagens disso, mas se vocês procurarem, vocês acham muito vídeo assim de fazendo, de químicos fazendo, é bem fácil. E é o mesmo jeito que são feitos os fogos de artifício, exatamente. É desse jeito, os fogos de artifício são feitos com alguns sais, e daí esses sais, quando explodem junto do fogo de artifício, eles queimam e mudam de cor. Então é isso, tá? Um fóton, ele é basicamente luz, certo? E bom, então o Sol bate, essas células fotovoltaicas, elas conseguem absorver esses fótons e gerar energia, ou seja, liberar elétrons, porque energia é uma corrente ordenada de elétrons, certo? Não se esqueçam disso. Então tá bom. Alguém não entendeu? Tudo que tem quântico no nome é lindo. Eu também adoro. Bom, se alguém não entendeu, pode falar, tá bom, gente? De verdade. Então vamos lá pro próximo. Aqui, nosso próximo exercício, segundo. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca, próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é... E aí? Olha que deboche. Tá, por que A? Por que entrar no carro? Por causa da blindagem. Ótima resposta. Alguém caiu no Enem. Por causa da borracha. Roda do carro isola do solo. Ok, calma lá, gente. Calma. Senão eu vou dar spoiler, mas calma.
Espera, mas tá. Letra A, então. Tá ótimo, adorei as respostas. É a letra A mesmo, tá bom? Por que, que ela não poderia ficar na barraca ou no quiosque? Na barraca, primeiro. Por que, que ela não poderia ficar na barraca? Também acho. Concordo com esse Enem 2021 é nosso. Porque tem metal na barraca? Pode até ter, mas esse não é o principal problema. Sempre que você for se esconder de um raio, tem duas coisas que você tem que prestar muita atenção. Primeiro, é aquilo que eu já tinha falado para vocês na aula de indução, né, de processos elétricos, que um raio ele vai sempre cair no ponto mais alto, tá certo? Ele vai sempre tender a ir ao ponto mais alto. Por isso que em prédios, lá em cima tem o para-raio, para ele sempre cair no prédio, no para-raio do prédio, e não atingir nada ao redor dele. Tá bom? Então, primeira coisa é isso. Ela fala que o exercício fala que ela está em um parque. Ou seja, a chance de ter alguma coisa mais alta que ela ali é muito baixa. Simplesmente árvores ou alguma coisa assim. Então a barraca. Qual que é o problema da barraca? As barracas, normalmente, elas são de tecido, né? Tecido ou plástico. Então, não, a barraca, até se a barraca fosse mais alta, por exemplo, se a barraca. Bom, se a barraca fosse esse risco aqui maior, se isso aqui fosse a barraca, isso aqui fosse a pessoa. A barraca ela atrai sim o raio, por ser a coisa mais alta. Mas o problema é que se ela entrar dentro da barraca, se ela tiver, então vamos fazer uma barraquinha aqui dentro. Assim. Tá. Se ela tiver aqui dentro e o raio cair na barraca, acontece que a barraca vai começar a pegar fogo. E daí ela não vai estar segura lá dentro, porque vai estar pegando fogo. E é a mesma coisa para o quiosque, porque ele fala que é um quiosque de madeira. Se cair um raio no quiosque, provavelmente vai pegar fogo. Mesmo se ficasse agachado, poderia ter risco? Então, se você for o ponto mais alto naquela área, sim, ainda assim tem risco. Por isso que a maior recomendação, se você vê profissionais falando assim, bombeiro, esse pessoal tudo aí, falar que se você tiver numa área aberta, assim, tipo você aqui, assim, bonitinho, o mais certo de tudo é você deitar no chão. Você deita no chão. Pra quê? Pra que você fique o mais baixo possível. Tá bom? Você não sai correndo, você não se esconde embaixo de árvore. Isso é importante pensar. E é a mesma coisa aqui, ó, ficar embaixo da árvore. Por que você não pode ficar embaixo da árvore? Porque se cair um raio na árvore, a chance dela pegar fogo ou até mesmo cair em cima de você é muito alta. E isso acaba se tornando muito perigoso. Parece símbolo de gênero. Não usou meu desenho, poxa, não sei desenhar. Mas, gente, vocês entenderam então o porquê que não poderia ser nos outros? Porque todos aqui, ó, todos esses têm chance ou de pegar fogo ou de cair na pessoa. Cerca elétrica? Como assim? O que você quer dizer com cerca elétrica? De encostar na cerca elétrica, assim? E morrer? Se esconder embaixo de uma cerca de arame? Não. Tudo, você quer ficar longe do raio. O mais longe do raio possível. Meu Deus. Horrível. Mas então, ó, gente, não ficou dúvida, né? Entrar no carro. Ok. Próximo. Agora aqui. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos, que é o que eu acabei de falar. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível, obviamente, né? Porque se for conversível, aí não vai adiantar de nada. O raio vai cair na sua cabeça. Então, ok. Então tá, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Bom, aí aqui tem isolamento elétrico dos pneus, eu vi isso aqui no chat, efeito do para-raios da antena,
blindagem pela carcaça metálica, eu vi isso aqui no chat também, escoamento da água pela lataria e aterramento pelo fio terra da bateria. E aí? Agora eu vi as duas respostas no chat. E pode ser que tenha gente pensando nas outras três. E aí, qual vocês decidem? Eu ficaria entre A e a C. A B. Ok. A, porque A, vimos uma pessoa decidida aqui. Letra C, eu vou de A. Mas acho que é B, acho que é C. Porque é o gabarito do Enem. Para de ver o gabarito do Enem. A, B ou C. Aquele negócio de gaiola de Faraday. É isso. B. Eu lembro que fiz ela. Ah, então tá bom. Bom, então tá. Ficou entre essas três. Alguém acha que é uma das outras duas? Não? Ok, então vamos eliminar as outras duas. Então, tá bom. Foi do mesmo ano. Essas duas. As outras duas acho que nem fazem sentido. Ok, ótimo. Isso é bom. Elas realmente estão erradas. Essas duas, tá certo? Então vamos lá. Isolamento elétrico dos pneus. Ok. Tipo, poderia estar certa, né? Ok, faz sentido. Efeito do para-raios da antena. Também parece estar certo. Né? E blindagem da carcaça metálica. Ok, também parece estar certo. Aí, agora a gente tem um problema. Porque é uma questão teórica. Acho que a A não é. Por que você acha que a A não é? Enquanto isso eu vou falando, tá? Mas pode escrever. Esse é o problema de uma questão teórica. Porque você não tem como eliminar se você ficar em dúvida. Assim, nesse caso, por exemplo. Porque o pneu não resiste ao raio. Ok. Então vamos lá. A está errada. A B está errada. A certa é a C. Tá bom? Por quê? Colocar aqui. A gaiola não é de Tesla, mas é de Faraday. Tá certo? Mas é isso que acontece. Então tá. Por que não pode ser a A nem a B? Então, vamos ver a pergunta de novo. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? O isolamento elétrico dos pneus até faria sentido, por serem de borracha, tal, e encostado na terra. Mas não é o principal motivo de você ficar seguro, porque não tem problema. Mesmo que ele não isole toda essa eletricidade, dentro do carro, ainda assim você vai estar seguro, mesmo que o carro não tenha pneu. Então, por isso, a gente pode descartar isso aqui, tá certo? A B, efeito do para-raios da antena. O que é o para-raio? Bom, o para-raio, novamente, é aquela antena em cima do prédio. E ela serve para atrair o raio. Então, teoricamente, a B ela está te colocando em perigo, porque ela está atraindo o raio. Certo? Então, não é a B. Aí sobra a C. Blindagem pela carcaça metálica. E é exatamente isso que acontece. Por ser de metal, o carro, quando o raio atingir ele vai criar essa gaiola, que é exatamente uma gaiola. Então, toda a carroceria dele vai ficar eletrizada. Por isso, se vocês estiverem numa chuva e cair um raio no carro, não tem problema, tá bom? Contanto que ninguém saia para fora do carro. Se você abrir a porta e colocar o pé para fora, encostar no chão, aí você vira o fio terra. Aí toda essa descarga elétrica vai para o seu corpo e pode acontecer o pior. Então, se atingir o carro, não tem problema. Só que tem que ficar lá dentro e ligar para bombeiro, por exemplo, ou para alguém que possa te socorrer. Porque, na verdade, o que aconteceria seria da pessoa ir lá, abrir o capô do seu carro, desligar a bateria para que essa eletricidade se disperse,
e conectar um fio terra no seu carro. Então, não vai ter problema nenhum daí, seu carro vai isolar tudo, e daí você pode sair tranquilo. Mas não pode abrir a porta direto, tá bom? Isso ocorre também no avião, né? Exatamente, é a mesma coisa no avião. Como o avião tem que ficar lacrado, porque se abrir alguma porta vai despressurizar tudo, mas o avião ele é lacrado. Então, nada que está fora passa para dentro e nada que está dentro passa para fora. Então, sim, vai acontecer a mesma coisa, ele vai a carcaça dele vai ficar eletrizada, contanto que ninguém saia para fora, ok? Teria alguma chance do carro explodir, mesmo que pequena? Então, eu acho que só se o raio for muito forte. Coisa assim, uma tempestade absurda mesmo. Porque, como o carro é metálico, a tendência dos compostos metálicos, né? Então, no caso aqui o ferro, o aço, enfim, todos os compostos que tiver no carro, eles são muito bem organizados. Então, quando eles recebem toda essa carga elétrica, eles vão distribuir ela. Acontece que não vai armazenar tudo em um lugar como se fosse uma bomba, assim, entende? Então, assim, realmente, se o raio for muito forte, a ponto de atravessar a lataria do carro, ou de jogar o carro para algum lugar por causa do impacto dele no carro, aí sim, aí o carro explode, né? Porque aí vai pegar bateria, combustível, e daí entra na mesma coisa da barraca, vai pegar fogo e vai explodir. Mas assim, por eletrização, se cair um raio normal, digamos assim, não vai ter problema, tá bom? Gala das popozuda eletrizante, exatamente. E o que faz? Aí liga pra bombeiro e pede pra eles virem te socorrer, tá certo? Se o avião ficar eletrizado, segue na tempestade, ele vai repelir os demais raios? Então, não, porque o avião ele tem um para-raios também, para acontecer de não pegar nas asas e não pegar nas turbinas, para não chegar a derrubar o avião. Então ele vai sempre atrair os raios, mas para um ponto específico dele, para que não prejudique o voo ou qualquer coisa assim. Mas daí também não tem problema, certo? Mas o avião ele tem um para-raios dele, eu imagino que seja embaixo, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Mas ele tem, tá certo? Então, resolveram a dúvida desse exercício? Entenderam por que é o C? Tá a turma do fundão mesmo, eu tô vendo. Mas é bom, pelo menos tá falando, né? Bom, então tá. Vocês entenderam esse exercício? É importante que entendam. Ficou alguma dúvida? Ok? Beleza, bacana. Então vamos lá. Mais um de eletricidade. Então temos aqui um Garfield, uma cópia do Garfield, né? Ele se esfrega aqui na calça, provavelmente da cópia do John. E eu odeio eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na figurinha? D. Por que D? Ui, peraí. D. A cópia. Ok. Então, todo mundo tá falando D. É realmente a D. Ocorre uma movimentação de elétrons, ele faz uma eletrização por atrito. Tá certo? Ficou ok? Então, agora, nosso último exercício do Enem. Esse daqui, ele é um pouquinho mais antigo, acho que é de 2019 ou 2018, não me engano, não me lembro ao certo. Exatamente isso, é exatamente isso da ovelha e do âmbar. Exatamente isso. Fiquei feliz que você lembrou. O corpo vai ficar com carga negativa e outra positiva. Exatamente. E daí o dele vai ficar positivo e vai. Ou negativo, né? E vai ficar tudo espetado assim. Certo? Bom, então vamos lá. Em Museu de Ciências é muito comum encontrar-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas, perdão. O gerador de Van Graff, que é esse daqui, não sei se vocês já viram, é um exemplo. Como testam as faíscas da figura 2. Não sei se vocês conseguem ver uma faísquinha aqui assim, ó. Mas, gente, isso aqui é muito bacana. De verdade, se vocês tiverem a oportunidade de ver isso aqui, vejam, porque dá pra ver mesmo as faíscas, é muito bacana mesmo. Bom, continuando aqui, o experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão.
em uma lâmpada fluorescente. Essa daqui, tá bom? Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes, então ela vai acender. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga elétrica atingir a lâmpada que a faz brilhar. Então, tá falando aqui que muitas pessoas pensam que essa faísca aqui vai atingir isso aqui e daí vai brilhar, tá bom? Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará. Perdão pelo barulho, gente. Não sei se vocês ouviram, mas perdão. Apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então, o que ele está falando? Se você introduzir essa lâmpada aqui no meio, aqui assim, a lâmpada aqui, ela vai acender. Tá bom. Mas se você colocar ela aqui, ela também vai acender. E daí, ele pergunta qual que é a grandeza física associada a isso. E aqui estão as alternativas. É por causa da carga elétrica, do campo elétrico, corrente elétrica, capacitância elétrica ou condutividade elétrica. Indução. Ok, temos então uma resposta para campo elétrico. Ok, temos aqui campo. B. Ok, bacana, gostando. Então tá. Alguém discorda? Não? Então é realmente o campo elétrico, tá? Alternativa B. Por causa do campo elétrico gerado pelas duas bobinas, você vai acender a lâmpada. Por que não a corrente? Bom, a corrente, ela seria a faísca, né? Então ele está falando que não vai ter a faísca, tá bom? Resumindo, é isso. A corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, como eu sempre falo. Então, por exemplo, você liga uma tomada na tomada, vai ter uma corrente elétrica ali. Se você liga algo na tomada, se você eletriza algo e faz passar por um fio, por exemplo, fios de poste, eles têm uma corrente elétrica. Então, está passando através deles. Tá certo? Então, a corrente elétrica, ela... como posso dizer? Meio que você tem que encostar nela para ser isso. Então, como eu disse, se, então, tá aqui, né, as duas pontinhas, não sei se dá para ver que eles têm dois biquinhos, mas está encostando aqui nessa faísca. Então, a corrente elétrica dessa faísca, essa faísca vai se tornar uma corrente elétrica, ela vai começar a passar para essa lâmpada. Aí acende. Mas aqui ele está falando que ele não encostou, exatamente para não ocorrer essa confusão. Tá bom? Entendeu, Leite? Imagino que seja Letícia o seu nome. Entendeu por que não é uma corrente? Porque não chega a encostar. O campo elétrico, ele fica ao redor da carga, né? Então, por exemplo, a gente tem uma carga aqui, ela vai gerar um campo elétrico aqui. Não exatamente desse tamanho, nem circular certinho, mas vai gerar um campo elétrico, tá bom? Então, aqui, essas duas esferas, como elas estão energizadas, eletrizadas, elas vão meio que gerar um campo. Então vai ficar um negócio meio assim, ó. Então vai ficar um campo grandão. Então, se você chega com a lâmpada, nesse campo, esse campo ele tem um vetor, ele tem um sentido, ele tem uma direção, mas acaba que ele vai conseguir eletrizar essas duas pontinhas da lâmpada o suficiente para que ela acenda. O campo elétrico, ele vai exercer a mesma função de uma carga elétrica ou de uma corrente elétrica, tá bom? A única diferença é que o campo elétrico ele vai ficar ao redor da carga. Deu para entender? Mais ou menos? Você não precisaria plugar na tomada. Seria como se você só deixasse o seu aparelho ali perto e ele ligasse. Porque o campo elétrico ele vai ordenar, de certa forma, essa energia para o seu aparelho. Não sei se deu para entender mais ou menos. Acho que é um jeito mais simples. Como ficam os elétrons no campo elétrico? Então, esse é o ponto. O campo elétrico não tem elétrons. O campo elétrico ele é
ao redor de elétrons. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui para vocês. Então, você tem uma carga aqui, né? Como eu disse aqui, uma carga aqui. Então, uma carga, ela tem um campo elétrico. Tá certo? Essa carga aqui, ela pode ser um elétron. Tá? Ela vai gerar um campo elétrico. O que é esse campo elétrico? É basicamente o que delimita a força desse elétron. Então, tudo que tiver dentro dessa área aqui, então, por exemplo, tem um próton aqui. Um próton aqui. Ele nem vai sentir esse elétron aqui. Nem vai sentir. Agora sim, se tem um próton aqui, dentro desse campo elétrico, acontece que ele vai ser atraído. Entendeu? O campo elétrico, ele é meio que a área em que a carga exerce a sua força. Então ela vai puxar, ou ela vai empurrar, ou tudo determinando o campo elétrico. É tudo determinado pelo campo elétrico. Entendeu isso, Letícia? Isso foi. Você entendeu isso? Ou não também? Quer que eu explique mais detalhado de uma maneira diferente? Como que o campo elétrico pode fazer a lâmpada acender? Então, aí entra o ponto. Aqui temos duas cargas, certo? Um gerador de energia. Então ele vai gerar um campo. Aqui é um positivo e um negativo, tá? Para ter essa interação entre eles. Então, esse campo, eu não sei se você lembra das linhas de força, mas ele vai fazer, então, tipo, isso aqui, mais ou menos, assim, 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 vai fazer tudo assim, né? Então tá. Isso aqui é o campo elétrico do que está aqui dentro. A lâmpada, ela é assim e tem dois pininhos. Eu vou fazer círculo porque a gente está vendo de frente, tá? Mas ela tem dois pininhos para fora. Um desses pininhos vai ser a carga negativa, a entrada negativa. E o outro vai ser uma entrada positiva. Certo? Então, o que é necessário que aconteça? É necessário que nessa aqui entre uma carga e nessa daqui saia uma carga, uma corrente, né? Uma corrente é melhor. Então, é necessário que quando você ligue ela, passe uma corrente para cá, ela dê a volta lá e saia aqui. Tá certo? Entendeu isso? Então, peraí. Vamos fazer um desenho aqui mais bonitinho. Então, temos a lâmpada aqui. Finge que isso aqui é um gerador da sua casa, tá? Então, ele vai fazer isso aqui. Assim. E, enfim. Aí tá bom. Aí essa tomada aqui tem dois pinos, essa tomada aqui também tem dois pinos. Você vai encaixar ela ali. Aí tá bom. Então, os elétrons, isso aqui a gente vai ver em resistência, mas a barrinha menor é negativa, tá? E a barrinha maior ela é positiva. Então, o sentido do fluxo é assim, né? Porque tem que passar elétrons. Então ela tá passando assim, tá passando aqui, vai passar, tal. E é isso aqui. Isso aqui faz a lâmpada acender. Então tá bom. Entra uma corrente de elétrons, uma força negativa, e sai, então, até esse polo positivo, até esse sentido positivo, porque ele atrai esses elétrons, né? Então ela vai passar, vai acender aqui a lâmpada, tal, e vai chegar aqui. Tá bom, mas a gente não tem isso aqui não existe, ela não está conectada. A gente só tem esse campo. E esse campo, ele tem as forças de um elétron e de um próton, por exemplo. Porque ele tem as forças negativas e positivas. Porque são duas coisas aqui. Se fosse uma só, não ia acender, tá bom? Mas são duas. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui tudo isso aqui. Então, por exemplo, positivo e negativo. Bom, é só um exemplo. Vamos supor que esse tamanho não interfere em nada, seja do mesmo tamanho. Então, ele vai ter um campo aqui, grandão, e vai ter a influência tanto do positivo como do negativo.
Então, assim, a lâmpada, ela não vai acender como essa lâmpada que está na sua casa. Assim, aqui em cima vocês veem bem a lâmpada, né? Aqui na minha câmera. Mas ela não vai acender desse jeito, ela vai dar umas piscadas, assim, só. Por quê? Porque a força não vai estar passando uma corrente, então não é contínua. Mas essa força de repulsão, de atração, essa força desse elétron e essa força desse próton conseguem conectar a lâmpada de forma que pareça que ela está realmente na tomada. Tá? Ai, nossa. Então, o ponto é que ele não é feito de nada. esse é um problema. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo aqui. Mas ele é só uma força, assim. Nossa. Não consigo pensar em um exemplo agora, mas eu vou tentar pensar em um, tá? Se eu pensar em um, eu te falo. Mas ele é basicamente... É como se você esticasse o seu braço. Não exatamente. Mas assim, é como se você esticasse seu braço. Então, olha aqui na minha câmera. Então, eu estou esticando meu braço. Não sei se dá pra ver, peraí. Deixa eu ver minha câmera. Então, aqui, eu estou esticando meu braço. Eu chego até esse ponto. Até esse ponto aqui é o máximo que eu chego. Se tiver alguma coisa influenciando aqui, eu já não alcanço. Se eu quiser pegar uma coisa ali, eu não alcanço. É a mesma coisa, tá bom? Então, o elétron, ele seria eu. O meu braço, assim, é só mostrando até onde eu alcanço, tá? Obviamente, o meu braço ele é formado de várias células e tal, mas pense que é só um limitante. É só pra falar, eu consegui encostar até ali, tá bom? Ele não é feito de nada porque, na verdade, ele não existe. Você não consegue ver. Por exemplo, um elétron, teoricamente, você consegue ver ele. Você consegue tirar uma foto dele. Um campo não. Um campo você não vê. É como a gravidade. Você sabe que ela está ali, porque ela exerce uma força. Mas você não a vê. Certo? Não é que ela seja feita de alguma coisa. A gravidade, por exemplo, não é feita de nada. Ela é uma força de atração do núcleo da Terra. Entendeu? A gravidade é uma boa. Porque ela é do tamanho da Terra. Até onde? Então, a Terra está aqui. Tem uma atmosfera. Se tiver um astronauta aqui, essa atmosfera não vai puxar ele. Só se ele entrar aqui na atmosfera. Aí sim, aí a gravidade começa a puxar ele para baixo. Entendeu? É a mesma coisa. Um campo elétrico você pensa como uma gravidade, como uma atmosfera da Terra. É a mesma coisa. A Terra você pensa como se fosse um elétron. E a atmosfera como um campo. É exatamente isso. Entendeu? Não necessariamente é feito de alguma coisa. Para a lâmpada acender, os elétrons têm que chegar até a lâmpada? Então, não. Só tem que exercer uma força elétrica ali. O campo é exatamente isso. O elétron ele consegue exercer uma força elétrica até esse limite. Ele não precisa chegar até lá. Se os elétrons chegam, obviamente, é muito melhor, né? Mas sim, é brisa porque a gente não consegue ver. Mas para uma lâmpada acender, não necessariamente precisa dos elétrons. Ali, chegando diretamente nessas pontas. Tá bom? Não precisa necessariamente disso. Precisa só da força deles. Por exemplo, se o elétron não existisse... Não. Melhor. Eu vou mostrar um exemplo depois para vocês que você consegue produzir eletricidade a partir de ímãs. Tá certo? E é essa força de repulsão e atração que faz isso. Então, essa força ela vai gerar
A atração e a repulsão, né, essa força dos elétrons e desses prótons, ela é mais forte do que simplesmente empurrar ou atrair. Ela consegue fazer várias coisas. Você consegue, então, por exemplo, com a atração e repulsão dos ímãs, orientar elétrons. E daí você gera uma energia. Ah, tá bom, mas aí usa elétrons. Sim, usa elétrons como resultado final, mas não necessariamente como inicial. Você com sal e água tem os eletrólitos, né? Assim, de certa forma, né? Não necessariamente os eletrólitos, porque eletrólitos não é elétrons, mas tem como fazer. A água vai ionizar e vai formar elétrons, prótons, enfim. Mas eu acho que eu entendi a sua dúvida, Letícia, mas ela é um pouquinho complicada de se entender por causa disso mesmo. É uma coisa que a gente não vê. A gente tem que pensar em uma coisa mais próxima, como exatamente a gravidade. E a lâmpada acender, como eu disse, continuamente e forte, com a luz total dela, aí sim vai precisar de uma corrente ordenada de elétrons, vai precisar dos elétrons atravessando ela, vai precisar. Isso não tem dúvidas. Mas, se você tiver só esse campo, só essa força a treinar, ela vai acender bem fraquinha, assim, quase. Vai dar umas piscadinhas assim, bem fraquinha mesmo. Não vai chegar a acender, tá? Não vai brilhar assim, nem nada. Tá bom? Só para você entender. Para ela acender e ficar, vai precisar dos elétrons. Isso sim. Mas para ela dar essas piscadinhas só, assim, só uma acendidinha aí não é necessário. Aí só com essa força de atração e repulsão dos elétrons e dos prótons você consegue fazer. Tá certo? Tem muitos experimentos disso. Se você procurar até no YouTube, você acha vários experimentos disso. Do povo fazendo lâmpadas acenderem ou até alguns aparelhos funcionarem sem ligar na tomada. Dá pra fazer. E é muito bacana. Até eu posso procurar e eu mando lá no grupo pra vocês. Ou eu trago semana que vem também. Põe no sistema. Isso aí é um pouquinho complicado. Mas vocês entenderam mais ou menos a dúvida da Letícia e o que é? Porque é complicado mesmo. Isso é complicado mesmo. Por que não pode... Tá, agora eu vou responder as outras vezes que eu vi que ficou pra cima. Peraí. Eu já volto em você, Letícia. Só um minutinho. Não pode ser condução exatamente, porque não encosta. Tá bom, Olivia? Se encostasse, aí tudo bem ser condução. Mas como não encosta, não pode ser condução. Certo? Letícia, você entendeu? A sua dúvida, ela é complicada mesmo, tá bom? Não é fácil de se responder. Falar bem a verdade pra você. Mas você entendeu? De verdade. Pode falar se não entendeu. Eu posso procurar outros jeitos de responder ela. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso pra vocês, ou mandar lá no grupo escrito. Eu dou um jeito de responder, tá bom? Mas de verdade, se você entendeu pelo menos ali por que é o campo elétrico, por enquanto está bom. Não estou falando que não precisa entender o resto, mas por enquanto está bom. Você entendeu então por que é campo elétrico? De verdade, pode falar. Então tá bom. Então tá bom, gente. Ficou mais alguma dúvida aqui? Vocês entenderam? Imagina. Pode perguntar, claro, sempre, qualquer coisa. Bom, então tá tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. Acabou os exercícios do Enem. Imagina, não atrapalhar a aula de jeito nenhum. Eu adoro dúvidas, assim. Nossa, eu amo. É minha coisa predileta, porque um assunto vai puxando o outro e daí vai acabando nisso. Por exemplo, a sua dúvida é uma dúvida espetacular, assim. De verdade, foi muito boa, porque a gente realmente não para pra pensar nisso. Mas eu vou procurar um jeito melhor de explicar isso pra vocês, de verdade. Não, pode perguntar. Relaxa, pode perguntar. Mas então tá bom, gente. Acabou os exercícios do Enem. Se não ficou nenhuma dúvida nisso, ótimo. Vocês estão de parabéns, a maioria respondeu muito certo. E bom,
Esse daqui, eu não sei se vocês conhecem. Alguém conhece o que é isso aqui? Fica dentro de São Paulo, tá? Não é de outro país. Um castelo. Não, não é um castelo. É um museu. Isso, é um museu. Por isso que eu já achei melhor falar que era aqui dentro do Brasil. Bom, então tá. Ninguém conhece, então, ninguém daqui conhece, mas esse daqui é um museu e o nome dele é Catavento. É um museu de São Paulo e ele é um museu de ciência, tá bom? Eu acho que é um dos melhores de São Paulo de ciência. Não reconheceu, mas ele é assim por fora. É uma das partes dele, né? Então tá. Esse museu aqui, ele tem vários experimentos lá dentro que vocês fazem, assim. Então, bastante gente faz excursão para esse lugar. De verdade, assim, tem mais coisa para criança, mas eu adoro, então... Nossa, eu acho que eu fui lá 2 vezes e eu amei as 2 vezes que eu fui. E, enfim, esse daqui é o museu e aqui é ele por dentro. Então, aqui vocês podem ver uma bobina, né? Um gerador de energia a partir de ímãs, como eu falei. E aqui atrás vocês conseguem ver, né? Umas plaquinhas calor, lá atrás fluidos, um balão aqui. Enfim, tem vários experimentos que você pode fazer lá. E é muito bacana esse museu. Se vocês tiverem a oportunidade, vão, que vale muito a pena. É muito bacana mesmo. Bom, mas o que eu queria trazer para vocês era esse daqui, esse grandão aqui, essa bobina, né? Esse gerador de energia. E ele tem esses filetes aqui, esses filetinhos. Ele tem dos dois lados, são dois círculos, né, de plástico, com esses filetinhos. E o que é esse experimento? Uma pessoa vai segurar nisso daqui e outra pessoa vai segurar nisso daqui. Tá? Vai ficar um círculo aqui em volta de pessoas, né? Vai ficar as duas segurando aqui, as duas das pontas. O que vai acontecer? Uma pessoa, um instrutor, vai girar uma manivela e esses 2 círculos vão começar a girar em lados contrários. O que acontece? Bom, tem vários ímãs ali. Então, eles ficam trocando de polaridade. Então, é um lado positivo, um negativo. Aí o positivo passa pelo negativo, aí depois ele passa por um positivo, aí ele passa por um negativo, e assim vai em sequência, tá bom? Eles são alternados. Então, por exemplo, isso aqui, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Daí eles vão ficar alternando e isso vai gerar uma corrente elétrica. Eletroímã, acho que não necessariamente é isso. Eu já ouvi bobina magnética para isso já. Eletroímã eu acho que não é necessariamente isso. Tem fios de cobre ali, esses filetinhos aqui, eu imagino que seja de cobre, sim, para conduzir eletricidade. Imagino que seja assim de cobre, tá certo? Bom, e daí conforme você vai gerando isso aqui, vai gerar uma eletricidade e vai passar aqui então para um lado, pode ser para esse ou para aquele, enfim. E o que acontece? Quando chegar no outro lado, a outra pessoa acho que toca um sininho, não lembro muito bem, mas ou ela mexe esse negócio e ele bate ali, ele faz um barulhinho. Enfim, eu sei que ele faz um barulhinho. De algum jeito ele faz um barulhinho. E o que acontece? Essa corrente elétrica vai passar por todo mundo, tá bom? Então todo mundo vai levar um choquinho. Ele é bem de leve, tá? Não vai fritar ninguém ali. Mas você vai sentir um arrepio, assim. Um arrepio bem, bem de leve. E é isso que vai acontecer. Então isso daqui é basicamente para você testar a velocidade. O professor fez esse experimento em sala. Esse experimento é muito bacana. E é para você testar a velocidade da corrente elétrica. Ou pelo menos da reação do corpo humano. É bem bacana isso aqui. Então, se vocês tiverem a oportunidade, então vocês já sabem o que faz. Lá eu lembro que eles não contam na hora, então eles falam, gente, seguram aí na mão do outro, vamos tirar uma foto, vamos fazer esse experimento que é muito bacana. Daí todo mundo leva choque. Mas não faz nada a ninguém. Mas é bem bacana. Tá bom?
E um outro, aqui que vocês estão vendo aqui atrás, é isso daqui. Esse daqui não está mais no museu, né? Como vocês estão vendo aqui, é um shopping, né? Aqui o Café do Ponto, outra loja aqui. Mas enfim, esse daqui é um gerador, né? Igual a gente viu lá do Van Gogh, só que um só. E quando você encosta a mão nele, o seu cabelo fica assim. Alguém sabe por que o cabelo fica assim? Alguém tem ideia disso? Estática, ok, faz sentido, é plausível, mas eu quero um pouquinho mais profundo. Alguém tem alguma ideia? Mais alguma? Quase isso, André, quase isso. O cabelo, quando você encosta, o seu corpo vai ficar eletrizado. Quase isso também. Quase. O seu corpo vai ficar eletrizado. Então, você tem os seus fios de cabelo eletrizados. Todos com a mesma carga. Porque está encostando. Então, todos têm a mesma carga e mesmo sinal. Eles vão se repelir. Então, tá? É por isso que eles espalham. Pode ver que fica um bem espaçado do outro aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aqui, até para baixo, ele fica espaçado. E é por isso, tá bom? Porque todos vão adquirir a mesma carga com o mesmo sinal. Certo? Então é só por isso, é só uma curiosidade mesmo, nada demais. E aqui, foi uma coisinha que vocês pediram lá no grupo, eu até trouxe um pouquinho mais. E vocês falaram, professor, leva o exercício de segunda fase da FUVEST. Que a gente quer aprender a resolver. A responder. Usei isso só pra desembaraçar o cabelo. Tem cabelo que não desembaraça com isso. Eu lembro que quando a gente foi, a minha namorada ela encostou e não desembaraçou. Mas é segredo. Mas, tá. Isso daqui, eu não vou fazer vocês resolverem isso aqui. Eu acho que isso aqui nem é da minha área, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês. Isso aqui é o caderno deles de questão da segunda fase. Pra quem nunca fez, vem assim, tá? Então, isso aqui é uma folha, tá? Esse até aqui, ó, vocês estão vendo a metade, até aqui é uma folha, então ela vem dividida em duas, e aqui é outra folha, e aqui ela também é dividida em duas, e vocês colocam uma questão em cada espaço, certo? A FUVEST, ela deixa assim, ela deixa o espaço inteirinho, metade da folha, para você colocar todas as suas contas e todas as suas respostas. Isso é importante vocês saberem, porque acontece que vocês vão ter que identificar a resposta de vocês quando vocês acharem ela, tá? Eu trouxe um exercício de segunda fase, mas ele é um pouquinho comprido e eu acho que não vai dar tempo. Mas qualquer coisa a gente faz depois. Então tá. Então é assim que a FUVEST traz. Olha a diferença. Assim é a da Unesp. Esse daqui é da prova do meu ano, tá bom? Eu peguei esse daqui, foi o meu caderno de questão. Não trouxe com as respostas, obviamente. Vergonha. Mas aqui, então, ele vem assim. Ele vem, então, a questão. E na mesma página, um espaço para rascunho e um espaço para resolução e para resposta. Tá certo? Então, esse espaço aqui de rascunho, você vai colocar todas as suas contas, que não são necessárias para sua resolução. Tá certo? Olha como já é diferente da FUVEST. Da FUVEST, você tem que fazer todas as contas no mesmo espaço. Então, você tem que organizar isso aqui de uma forma que quem for corrigir consiga entender perfeitamente o que está aqui dentro. Tá bom? Aqui já não. Aqui eles só vão considerar o que está dentro desse quadrado amarelo. Tudo que tiver aqui em rascunho, eles vão desconsiderar. Vai fingir que nem viu. Então você pode deixar de qualquer jeito aqui, não tem problema. Mas aqui embaixo você vai ter que fazer bonitinho. Tá bom? E o da Unicamp é assim. Tá? Só que é uma questão de conta, tá bom? Vocês estão vendo que tem linha. E eles falam aqui, ó, só será considerado o que tiver dentro desse espaço. É a mesma coisa da Unesp. É a mesma coisa. Então aqui é um espaço de rascunho, né, que você pode fazer umas contas. E aqui é o espaço da sua resolução. Certo? Então é assim que são as segundas fases. Tá? Caso alguém não tenha visto,
é assim que elas vêm apresentadas e é assim que você vai responder cada uma delas, assim que você vai se organizar para responder cada uma delas, tá bom? Aqui eu trouxe esse exercício da FUVEST, mas já deu 10 e 20. Vocês acham que faz outro dia ou que responde e eu deixo gravado e se vocês precisarem sair, pode sair e daí vocês vêm na gravação depois? O que vocês preferem? Porque não tem problema, eu não tenho nada depois, mas vocês, muita gente trabalha, né? Então, se precisar sair, faz outro dia. Ok, eu faço outro dia com calma, então. Melhor, né? Esse é um exercício compridinho até, mas ele não é tão difícil. Mas então tá bom. É isso. Eu trouxe essas questões do Enem, essas curiosidades e os modelos das segundas fases, tá certo? Não mandei a lista. Nossa, ainda bem que você lembrou. Nossa, esqueci. Perdão, gente. Posso fazer um vídeo também, claro. Faça um vídeo então também dessa questão. Vocês gostaram da aula? Já vi que alguns responderam que sim. Mas ficou dúvidas? De verdade, pode falar, não tem problema. Eu respondo. Não tem problema mesmo. Pode falar. E se não ficou, já deu o horário, então vocês estão dispensados. Não seguro mais vocês. E Letícia, eu vou procurar um jeito de te responder melhor e eu prometo que eu trago pra você. Se não for no grupo, eu trago vídeo. Se não for em vídeo, eu trago na próxima aula. Tá bom? Mas eu vou trazer, tá? Não vou esquecer. Prometo. O negócio do campo. É isso mesmo, eu vou trazer isso, tá? Eu vou trazer a parte pra vocês, porque a Letícia ficou com dúvida, eu sei que ela ficou com dúvida. E muita gente ficou. Então eu vou trazer isso aqui de novo, certo? Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui.